Cuida das crianças, livra do homem mau, do homem sanguinário, papai. Toda doença, de todo vírus, Pai, toda do seu povo. O Senhor vai curando toda enfermidade aqui, papai. Toda paralisia, papai. Oh, Senhor Jesus, conforme a tua vontade, cura, liberta, papai. Faça o teu milagre, papai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa, calor. Não tem água, não? Isaías, não, desculpe, Salmo 45, uma pessoa leu o primeiro versículo na vez. Salmo 45, glória a Deus. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração, no meu coração. As fontes de Jesus são fontes de amor. O sangue de Jesus purifica o pecado. Condena. Amém. Do primeiro em diante, irmão. É só 2 versos, tá? Qual que é? Versículo 45? 45? Salmo 45. Oh, meu Deus do céu, Primeiro. Posso ler, vó? Tô aqui na mão. Primeiro, hein? Primeiro e segundo. O meu coração transborda de boas palavras. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil. Escriba, tu és mais formoso dos filhos dos homens. Glória a Deus. Amém. Irmãos, diante de tudo que nós já ouvimos, traga uma aguinha para a irmã de vocês. Diante de tudo que nós já ouvimos Deus usar a irmã no louvor, palavra oficial, todos vocês tiveram oportunidade. Porém, eu quero meditar com vocês ainda poucos versículos, ou seja, poucos minutos na palavra de Deus. Antes disso, eu quero ser grato a Deus, porque Ele tem nos dado tantos livramentos, né? Então dizia o salmista: o meu coração ferve com palavras boas, né? Salmo 45, verso 1. Glória a Deus. O salmista, ele, se fosse nos dias de hoje, quem sabe ele seria aquele homem que seria... ele não teria a oportunidade nem de falar que Deus existia, porque foi o homem que se encontrou, um homem tão falho, que pecou quantas vezes? Mas, porém, Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração. Porque Davi, ele era sincero. Quando ele foi corrigido por Natã, ele disse: pequei contra Deus. Quer dizer, ele era, e o que Deus quer do homem é sinceridade, né? Como que pecou Davi? Mas todavia o Davi, ele era sincero com Deus. Ele se humilhava nos pés do Senhor. E por isso Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração. Esta palavra boa que ele dizia era a palavra de Deus. O meu coração ferve com palavras boas. Eu costumo dizer, irmãos, não sei se vocês já ouviram falar do que eu vou falar agora. Acredito que sim. Mas o que eu costumo dizer sempre, nunca vou parar de falar isso enquanto viver, é o que segura a igreja, é a Bíblia, é a palavra. Porém, existe nas igrejas revelações, profecia, que a igreja que não tem isso se corrompe. Mas nunca se viu em nenhum lugar da Bíblia outro ensinamento para libertação, para firmeza, a não ser a palavra pregada. Por sinal, Jesus disse: ide profetizar. Não, ele disse: ide pregar minha palavra a toda criatura. Marcos 16 e 15. Ide pregar minhas palavras. Ide pregar o evangelho a toda criatura. E por esse ide... com o negócio na boca. E com esse ide de Jesus Cristo, até hoje ele tem levantado pessoas, homens e mulheres, que ele tem separado para esta palavra, para pregar esta palavra. E que alguém, às vezes, está com a vida arrasada, lá embaixo. E Deus usa você com a palavra e ele começa a se alegrar, como dizia o salmista. O meu coração
se alegra com palavras boas, louvado seja Aleluia. Deus. Lembro que quando eu estava desviado, cheguei na igreja, a Congregação Cristã do Brasil, Deus começou a usar o pregador, e daqui a pouco eu comecei a sentir um calor dentro de mim. Daqui a pouco, isso faz 10 anos, né? Dia 31 de agosto faz 10 anos. 31. Oi? Dia 31 faz 11 anos. 11 anos, né? 11 anos. Aí, quando o pregador começou a pregar, eu comecei a sentir alegria. Eu entrei ali por entrar. Eu não acreditava mais na minha recuperação, nem eu queria. Aí, daqui a pouco, a palavra começou a entrar. Daqui a pouco, o Senhor me visitou e eu fui tomado em línguas estranhas lá dentro da congregação. Nossa, glória a Deus. Eu não aceitei a Cristo, Ele me aceitou, louvado seja Deus. Agora, o que é que eu tive que fazer? Aproveitar a oportunidade. Porque o meu coração ferveu com aquela palavra boa. Às vezes a gente tem a oportunidade e não abraça. E a oportunidade não é sempre que vem. Uma vez que o Espírito Santo me deu a oportunidade, me tomou, então eu não tive nenhuma dúvida, Deus está me aceitando de volta. Então eu abracei. E estou de pé até hoje, pela misericórdia. Aproveitar a oportunidade. Quer felicidade? Aproveita a oportunidade. Glória a Deus. A pessoa, essa irmã, não tem aproveitado aquela oportunidade que o homem pediu para ela voltar, ela não tinha ganhado esses presentes. Não vou voltar mais não. Mas ela aproveitou ali, foi uma oportunidade para ela ser abençoada, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, é a oportunidade. Quando Cristo me deu essa oportunidade, sabe o que eu fiz? Porque quando a pessoa está parada para ele voltar, é época de guerra. O povo, até os crentes, não são todos, mas a maioria fica olhando. Eu quero ver se ele vai permanecer. Eu quero ver se ele vai permanecer. Eu quero é ver. Esse homem aí é tempo de guerra. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Eu fiz um propósito com Deus de participar de 90 cultos direto. 3 meses sem passar nem um dia sem congregar. Para Deus me dar firmeza, me dar força. 90 dias, 3 meses. Cada dia eu estava numa igreja diferente. Eu fechei 90 dias. E Deus realmente tem me socorrido. Hoje eu olho para mim e lembro do que dizia o salmista. Se não foge a memória, é o Salmo 3, ele dizia: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. O salmista ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão, que queria matá-lo. Então ele não podia matar o filho, ele ia fugindo. E aí ele fez esse salmo dizendo: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Eles dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és para mim um escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quer dizer, ele tinha certeza da salvação, porque ele pecou, mas ele se humilhou, e ele sentiu Deus dentro dele, ele sentiu Deus recebendo de volta. Então ele desconsiderou, ele ignorou o povão que dizia não há salvação para ele em Deus, e disse: o Senhor é a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Não temerei a 10 milhares de pessoas que se ponharam ao meu redor contra mim. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. O Senhor sustentou ele com uma palavra boa, louvado seja Deus. Uma palavra boa. Então quem sustenta a igreja é a palavra, irmão. Profecia tem que ter. Porque a igreja que é pentecostal, ela fala língua, profetiza, chora, é louvor espiritual. Mas aí é para alegrar. O que segura mesmo é a palavra. A palavra, quando ela entra, que ela fica enraizada. Quando o adversário vem, você lembra da palavra. Você lembra da palavra? Então a palavra te segura. Não. Quer ver o que diz o Salmo 119 e o verso 130? Nunca estudei na minha vida. E precisa estudar para pregar? Só precisa ter a chamada de Deus e obedecer. E aproveitar a oportunidade. Cuidado. Salmo 119, verso 130. Com a exposição da tua palavra, traz luz e entendimentos simples. Glória a Deus. Quer dizer, quando você recebeu a chamada de Deus, que não se envergonhe de falar a palavra de Deus, quando você expõe a palavra de Deus, ela leva luz aos que estão em trevas. E leva entendimento os humildes, os simples. Não é todos, não. Tem pessoas que não estão ouvindo a palavra e não dá crédito. Então termina o culto, ele não sabe nem onde a palavra foi lida, não sabe nem o que foi pregado. Porque ele não é simples, ele não se coloca na presença de Deus como deve se colocar aquele que é simples. Quando você fala a palavra de Deus, ele alcança mais entendimento.
Onde a treva, quando você chega com a palavra de Deus, lê uma pessoa para mim, Salmo 119, verso 130. Quando você leva a palavra, as trevas vão desaparecendo, as trevas vão se afastando. E Cristo, irmão, para trazer luz, ele não usou outra coisa, foi a palavra. Eu acho que eu já falei essa palavra umas 500 vezes ou mais e vou continuar falando. O primeiro trabalho de Jesus Cristo, a primeira vez que ele pregou, ele levou a palavra. Quem não sabe que Jesus curava os enfermos, expulsava o demônio, fazia milagres, ressuscitou mortos. Mas, porém, esta palavra que eu vou falar agora, eu já falei ela umas sei lá quantas vezes, eu vou continuar falando, porque eu adoto a verdade. Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar, dizendo, é chegado, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quer dizer, ele disse, se vocês se arrependerem, há solução. Se vocês acreditarem, há solução. Amém. Glória a Deus. Por que Jesus falou isso? Porque ali haveria treva. A Bíblia diz no verso anterior, verso 16, que o povo estava sentado sobre as trevas e outros sentados sobre a região da morte. Então Jesus chegou e disse, no verso 17, desde então começou Jesus a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Aí aqueles que deram crédito à palavra, a luz raiou sobre eles, louvado seja Deus. A luz raiou. Enquanto eles estavam em treva, que a luz raiou sobre eles, depois Jesus fala isso, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Aleluia, glória a Deus. Então não tem barreira para aquele que se arrepende. Se a pessoa não se arrepender, você pode jejuar por ele, subir monte, descer monte, ele vai acabar morrendo, porque ele não se arrepende. O próprio Cristo não trabalha em vida de pessoas que não se arrependem. Não é que ele não quer, porque se ele fizer isso, ele vai transgredir a Bíblia, e ele não pode. Porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado. Então, quando o homem está quebrantado, ele está arrependido, ele pode fazer o que... Ele podia ser um pecador, pecado extraordinário, que ninguém dê mais nada por ele. Mas se ele acreditar, há recuperação. Porque Jesus disse para aquele ladrão lá, o ladrão disse, Senhor, tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te tu mesmo e nós. Mas um deles olhou para o outro e falou, mas nem tu estando na mesma condenação não teme a Deus? Nós, na verdade, estamos pagando pela nossa culpa, mas esse homem não vejo nele culpa nenhuma. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. O homem se arrependeu. Ele sabia que ia morrer, mas ele se arrependeu do que fez. Ele entendeu que estava pagando pelo fato que ele tinha cometido. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Por que Jesus disse isso para ele e não para o outro também? Porque só ele se arrependeu. Porque Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Porque Jesus, quando ele morreu, que ele foi enterrado, ele não subiu para o céu. Se ele tivesse subido, ele não subiu para o céu. Ele ficou no paraíso, aonde você vai. Se você morrer em comunhão com Cristo, você vai para o paraíso. E aí depois, quando Jesus chamar nas nuvens, você vai ressuscitar e vai encontrar com ele. Então o ladrão foi para o paraíso e está lá até hoje. Agora Jesus está no céu. Ressuscitou e foi para lá. Glória a Deus. Quem achou o verso aí? 130. 130, 19. Salmo 119, verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição foi o que eu falei, né? A exposição da tua palavra dá luz e entendimento simples. Tem pessoas que não é simples. Tudo que você vai fazer, tudo que você fala, ele sabe mais. Tudo que você vai falar, ele sabe mais. Ele é irreconciliável, ele sabe mais. Então pode alguém falar o que falar, para ele não está tendo nenhuma utilidade, porque ele não é simples. Mas aquele que é simples, com a exposição das tuas palavras, dá luz. E entendimento simples. Quem é simples, irmão, é a pessoa sábio. Quem é simples, a cada dia ele aprende mais, porque ele é simples. Alguém pensa que ele não sabe de nada, ele sabe mais, porque ele é simples. Quem é simples quer aprender, louvado seja Deus. Quem já sabe de tudo, ele está desviado e ele não percebeu. Porque já sabe de tudo. Louvado seja Deus. Quer ver um negócio aí no Salmo, Isaías 50, verso 4. Quem acha que é bom de Bíblia aí? Isaías 50, verso 4. Glória a Deus. Profeta Isaías.
Então Jesus chegando ali disse, achou? Pode ler. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com a palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. Glória a Deus. Já pensou, irmãos? A tua língua é diferente das outras línguas? Se nós entendemos na Bíblia, acreditarmos como está escrito, a tua língua, o teu linguajar é diferente do linguajar de qualquer um outro, porque o Senhor te deu a língua erudita, que é o mesmo sentido. A língua erudita, para levantar aqueles que estão cansados, aqueles que não têm mais nenhum vigor. Porque com essa língua erudita que Deus te deu, o Senhor vai te dar uma boa palavra. Aí vai cumprir o que o salmista disse, o meu coração ferve com palavras boas. Amém. Estava tão abatido, mas agora o irmão trouxe uma palavra que alegrou a minha alma. A minha fé aumentou, a vitória é minha, porque o Senhor te deu uma língua dessa, como está em Isaías, né? Glória a Deus. Agora, quando o Senhor não dá essa língua a alguém, quando você conta uma situação para ele, em vez de ele te ajudar, ele vai dizer, acho que não tem jeito não, hein? Acho que aí não tem jeito não, acho que aí não tem jeito, é difícil. Não é difícil nada, pode ser difícil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível, louvado seja Deus. A pessoa, você ter a felicidade de Deus te usar com esta língua santa, com essa língua erudita, e levantar uma pessoa que está desviado, arrancar uma pessoa que está caminhando para o matador, e ele voltar a se reconciliar com Cristo, já pessoas são perdoadas de você, de mim, multidão de pecado. Porque você foi usado para resgatar uma alma, louvado seja Deus. Amém. Precisamos entender o preço que você vai pagar depois. Você se constituiu inimigo de Satanás. Porque Satanás ia levar aquele homem, aquela mulher para o matador. E você deu lugar a Deus para ser usado por Deus para tomar de Satanás. Então você arrumou desamizade com ele. Mas saiba de uma coisa, não tema. Continue dando lugar a Deus para Deus te usar e dizer para todos a solução. Uma vez cheguei na casa de uma família, quando eu subi os primeiros degraus da escada, essa pessoa mora no sobrado, mora num apartamento. Aí o Espírito Santo falou comigo algo, eu falei para a pessoa, digo, você já pecou, né? Porque quando Deus me fala, não tem esse negócio de rodeio, não. Não, eu digo que não, porque se você não tiver em pecado, então Deus não é comigo. Aí a pessoa se segurou, daqui a pouco teve que confessar, e quase se destruiu a família toda. Mas a gente ajudou em oração, hoje está tudo firme louvando a Deus. Glória a Deus. Tudo firme louvando a Deus. Um dos filhos dela, que era uma bênção, inclusive quando eu comecei o trabalho que eu abri, dia 5 de abril, fechei dia 30 de dezembro de 2018, vai fazer 2 anos no final desse ano, fechei porque eu fiquei sem um pouco com condição de me ajudar também, né? Foi nem por falta de dinheiro para pagar aluguel, não. Graças a Deus não foi, não. Porque o pouco que eu estava lá dava para pagar aluguel. Então o filho dela era fiel na obra, fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas como entrou por outro caminho, também quase se destruiu. Não se destruiu porque estava fugido. O próprio tio dele queria matar. A família toda. A mãe, o pradar, se desviou tudo. E eu comecei a orar para aquele povo, fiz campanha lá. E uma senhora que se dizia crente, que é profeta, profetiza. Você fala que Jesus é bom, já está falando línguas estranhas, mas não é uma língua erudita, não. Porque quem tem uma língua erudita, uma língua santa, ajuda a levantar quem caiu. Ela falou para mim, você vai, eu vou para casa de alguém fazer um culto de campo. Ah, aquele não tem jeito, não. Falou para mim isso. Se eu dou ouvido a essa voz de Satanás, eu ignorei e fui para cima. Tenho pagado um preço alto até agora, mas estão tudo firme. Porque o salmista disse... O meu coração ferve com palavra boa. O coração está frio, está uma geladeira. Mas quando Deus te usa, a palavra sai da tua boca, é uma palavra boa. O coração vai voltar a viver. Louvado seja Deus. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. O Deus do salmista Davi é o nosso Deus. E Deus é fiel em toda a sua palavra. Em toda a sua palavra. Então, há jeito... a solução para qualquer situação, em qualquer circunstância que a pessoa está. Se ele fizer amizade com Deus, há a solução, porque Jesus disse, me dar todo o poder nos céus e na terra. Amém. Deus abençoe. Quero agradecer a todos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma oração final. Amém. Vocês continuam orando pela dona Dominga, teve internada assim. De amanhã vai se internar de novo para fazer um outro exame. Irmãos, nos ajudem de oração para Deus estar
continuar abençoando. Amém? Vamos orar então. Ó eterno Deus, Deus da minha alma, Deus da minha salvação. Pai, recebe esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos que aqui estão, as tuas filhas. Recompensa cada um com ricas bênçãos do céu. Deus nos dá um final de semana em paz, sendo hoje o último dia da semana. E essa próxima semana nos dá força e graça. Nos ajuda a ser mais fiel a Ti. Livra-nos das enrascadas. Abençoa nossos familiares, meu Deus, filho, filha, nora, genro, guarda. Livra da morte eterna. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você quer? Você quer? Está